E agora vamos falar de uma nossa cobertura da AgriShow que continua. Claro, gente, eu estava lá em Ribeirão Preto e não é porque a feira acabou que os assuntos se encerraram. Agora vem a parte do planejamento das próximas feiras e do balanço que a AgriShow deixou como um termômetro. Quem está conosco aqui no estúdio é o nosso colunista Marcelo Brito, que vai contar para a gente também o quanto ele avalia desse termômetro de feira. A gente vê algumas imagens da feira que aconteceu de segunda a sexta-feira. Eu estava lá, é uma feira também que movimentou um público que era o esperado, 197 mil pessoas, um pouquinho abaixo do esperado, mas já é uma feira menos virtuosa em negócios, como a própria organização falou, diante de todo esse cenário. E aí, Marcelo, eu quero começar falando contigo sobre esses desafios atuais e a disposição do produtor. Como é que está? Qual que é a sua avaliação logo de cara, considerando essa que é a principal vitrine de tecnologia do calendário de feiras agrícolas no Brasil? Boa tarde. Boa tarde, bem-vinda. Sentindo sua falta aqui. Ah, eu também senti. Bom, boa tarde a todos. Bom, a AgriShow 2026 terminou confirmando algo importante sobre o agro brasileiro. O setor continua forte, mas mudou de comportamento. A feira segue gigante, com público elevado, presença massiva de empresas, mas o que chamou a atenção não foi o tamanho, foi o tom. O produtor foi, olhou, comparou e comprou, mas com muito mais cautela. Isso, Marcelo, mostra também que tem alguns bastidores por trás. A gente preparou uma arte só para mostrar ao nosso espectador como foram essas movimentações na AgriShow, como foram as movimentações. Então, aí em dois destaques, o volume estimado de negócios. Vamos lembrar que esses 11,4 bilhões de reais, eles não são negócios que saíram fechados na feira, dependem ainda de uma série de garantias para acontecerem, se efetuarem de fato. Isso é uma queda de 22%. As empresas com quem entrevistamos na semana passada lá em Ribeirão, já falavam que a expectativa era uma queda entre 20% e 30%, e o número de visitantes caiu em 1,5%, mas se manteve nesse patamar de mais de 195 mil pessoas, que foi em 2022, eram 195 mil pessoas, e depois ficou oscilando numa certa estabilidade. Aí, Marcelo, eu te pergunto, tem uma explicação clara que motiva esses números que a gente vê aí? Tem sim. O principal limitador do agro não é mais tecnologia, não é mercado, é dinheiro. O custo do crédito segue alto, a inadimplência aumentou, como mostram os dados do Banco Central. Isso muda completamente a lógica de investimento no campo. O produtor deixou de ser comprador por impulso e passou a comprar por cálculo. Só entra aquilo que melhora a produtividade ou reduz custo de forma imediata. Expansão de área e apostas mais longas ficam para depois. Ao mesmo tempo, o cenário internacional também perdeu força. Projeções de entidades como a OCDE e a FAO indicam um crescimento mais moderado da demanda global por alimentos. Menos pressão sobre preços, margens mais apertadas. E quando a margem aperta, o comportamento muda, o agro fica mais técnico, mais financeiro e menos disposto a correr riscos. E a gente bem sabe que tudo isso teve um molho a mais esse ano, porque é ano de eleição majoritária no país e a AgriShow foi palco político, recebeu vários pré-candidatos à presidência e a governo do estado. Tudo isso influencia, Marcelo? Sim, esse é outro ponto importante, ainda que um pouco silencioso. É o fator político. Estamos entrando em um ano eleitoral e isso pesa. O setor está atento ao futuro do crédito rural, à estabilidade regulatória e à segurança jurídica. Não por acaso, decisões maiores estão sendo adiadas e há ainda o pano de fundo global. O mundo passa por uma reorganização geopolítica, com tensões comerciais, cadeias de suprimentos mais fragmentadas e alimentos cada vez mais usados como instrumento de poder. O Brasil continua bem posicionado, é competitivo, tem escala e segue como protagonista global, mas carrega uma vulnerabilidade estrutural, a dependência de insumos, especialmente fertilizantes e energia. Isso pressiona custos e limita o potencial de crescimento. Portanto, Isadora, o que a AgriShow 2026 revelou não foi um agro mais fraco, foi um agro mais exposto, mais dependente de crédito, mais sensível à política e mais pressionado por eficiência. E aqui está o ponto central.
que a gente pode fazer, considerando a representação plural da cadeia agrícola, para mudar essa situação, Marcelo? Isadora, se o Brasil não enfrentar o custo do dinheiro, não melhorar o ambiente de investimentos e não tratar suas vulnerabilidades estruturais, o risco não é o agro parar. O risco é ele continuar crescendo, mas abaixo do seu potencial. E no mundo onde alimento virou ativo estratégico, crescer menos do que se pode não é apenas uma perda econômica, é uma perda de poder. A gente vai acompanhar como é que essas questões vão se desenhar, remodelar, porque é como nós falamos, os negócios ainda estão pendentes, tem mais feira pela frente. Uma das coisas que nós ouvimos muito é que o próximo calendário importante é a Expo Inter, então tudo vai ficar na mesa para ver como as empresas e os produtores vão lidar com investimentos no futuro. Esperando que o ambiente melhore. Vamos analisar. Muito obrigada pela participação, que bom revê-lo no estúdio, a gente se vê na quarta-feira. Prazer nosso, abraços.